Então, primeiramente, boa noite. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o que vai ser o nosso trabalho de teste de software. Basicamente, vamos aqui executar um plano de testes de uma API REST, uma API chamada VOMED API. Bom, está disponibilizada aqui no meu GitHub e, primeiramente, vou apresentar como é que ela funciona, o que ela é, para vocês entenderem do que se trata o aplicativo. Então, bem, aqui tem uma visão sobre o projeto, né? VOMED é uma clínica fictícia que precisa de um aplicativo para a gestão de consultas. O aplicativo deve possuir funcionalidades que permitam o cadastro de médicos e de pacientes e também o agendamento e cancelamento de consultas. Então, aqui também vocês podem ver funcionalidades no geral, né? Então, é um CRUD de médico, CRUD de paciente e com relação a consultas ele agenda e cancela. O que seria essa API? Basicamente, ela vai estar funcionando por detrás disso aqui. Então, aqui eu tenho um template, por exemplo, das telas do aplicativo, como seriam. Basicamente, você preencheria formulários e cadastraria perfis, editaria perfis e coisas do tipo, seja de médico, seja de paciente, ou seja, cadastrar uma consulta, enfim, no dia que você quiser, sabe? E, bom, então, você já tem uma ideia mais ou menos como é que funciona a parte do front-end da aplicação, né? Eu vou falar do back, que é basicamente essa API. Essa API ela vai funcionar no seguinte esquema. A gente não deve ter visto ainda na matéria de programação para web, mas basicamente essa API REST vai funcionar da seguinte maneira. Você vai estar lá, mexendo no seu celular, no seu computador, e vai acessar uma telinha mais ou menos como essa aqui. Essa telinha aqui do front-end, ou da aplicação mobile, vai fazer o quê? Vai mandar uma chamada requisição, usando os métodos HTTP, que são esses quatro aqui, GET, POST, PUT, DELETE, e através dessa requisição você vai se conectar agora sim com o nosso aplicativo, que não tem muito bem uma interface, né? Que vai estar sendo rodado no servidor, e ele vai te responder. Então, basicamente, quando você clicar aqui para cadastrar um novo perfil, você vai mandar um bloquinho de texto com o conteúdo dentro para algum desses métodos, como por exemplo o de post, para você cadastrar um médico, e esse comando vai ser mandado lá para o servidor. O servidor vai analisar se o comando está correto, para onde é que foi o comando, e vai te responder de acordo com o resultado que você, né, correspondente ao tipo de requisição que você fez com o conteúdo que você fez. Então, basicamente, clicou aqui, mandou um comando, foi para o servidor e o servidor te responde através desses quatro métodos aqui. Tá, muito bem. Então, basicamente, essa aqui vai ser a API, vai ser um programinha que vai fazer essa parte de o gerenciamento de dados e de tudo mais, de lógica do servidor. As funcionalidades estão aqui, né, como eu já disse. E, bom, ela vai estar rodando aqui também em Java, a partir do Java 18. Vai estar usando o Spring Framework para ser construída. A arquitetura MVC, é uma API RESTful. E está usando como SGBD ou MySQL. Bom, com relação ao escopo aqui de teste, temos aqui o teste de todos os métodos da API e suas funcionalidades, assim como sistemas de dados, a fim de evitar vulnerabilidades. Por se tratar de uma API, é muito importante essa questão da segurança, porque é através da API que você vai estar gerenciando os dados. Então, aqui, normalmente não vai ter dados importantes diretamente, sabe? Você vai encontrar muitos desses dados na nossa API, porque ela está com um banco de dados e está com toda a lógica por detrás. Então, tá, você tem que ter uma segurança aqui, mas principalmente na API, por ser responsável por gerenciar todos os dados e coisas do servidor. Bom, tem aqui o repositório de dados, caso alguém queira ver, e também aqui tá útil para toda a equipe poder manusear. E bom, com relação ao nosso planejamento de testes, temos aqui dois testes separados aqui que eu coloquei. Basicamente, no 2.1 aqui nós vamos fazer teste de nível integrado. Não, teste nível de teste integrado. O objeto de teste vai ser toda a aplicação. Nós vamos buscar o que? Assegurar que as funcionalidades estão sendo atendidas como previsto, que não haja vulnerabilidades nos eventos. Então vai ser um teste focado em funcionalidade de segurança e é um teste do tipo caixa cinza. Quem vai estar fazendo esse teste vai ser a Júlia e o Felipe. Eu vou estar demonstrado aqui para vocês como é que vai ser esse teste também. Inclusive o teste unitário aqui também, que esse aí vai ser um teste em alguns objetos específicos. E o objetivo aqui também é verificar a documentação do código, encontrar erros de programação e detectar desvios no uso padrão da equipe. Aqui já vai ser um teste de unidade, né?
e de análise estática também. Ah, eu, no caso, vou estar realizando esse teste aí. E, bom, passando aqui para o próximo tópico, a gente também pode ver algumas necessidades de recursos. Então, aqui tem algumas ferramentas que foram utilizadas para poder construir a API e também fazer todos esses testes aqui. Com relação a teste mesmo, eu gostaria de salientar aqui o Sonar Cloud, que é uma ferramenta para teste em nuvem, muito automatizada, né, muito importante. O Swagger, que não é bem para teste, mas ele é importante para a gente poder testar a nossa API aqui, porque é ele que vai fazer as requisições, tendo em vista que não temos a interface aqui programada. Também temos aqui o Mockito, que serve para a gente programar os testes unitários. E o SonarLint também, que faz um teste automatizado unitário também. Consegue verificar algumas vulnerabilidades de código e tudo mais. Só que com relação a essa segurança da API e tudo mais, de protocolos, o Sonar Cloud é mais primordial. Tanto é que está caracterizado como de 2.1 aqui, que é do nível de teste integrado. Bom, aqui nós vamos fazer então o primeiro tipo de teste, que é o teste de unidade. Vou estar mostrando aqui para vocês mais ou menos como é que funcionaria aqui. Então, bom, aqui temos a nossa aplicação aqui dentro do IntelliJ, que é uma IDE assim como o NetBeans, que vocês já devem ter visto na aula do Vitor de terça-feira. Então, isso aqui é uma IDE comum, né? E basicamente eu uso ela para desenvolver Java. Aqui está toda a aplicação, o projeto aqui está aberto. E basicamente nós vamos rodar através desse blocozinho main aqui o nosso programa. Então, posso botar ele aqui para rodar a qualquer momento. Vou selecionar aqui o current file para rodar esse arquivo aqui. E uma vez que você botar aqui para rodar, o servidor já vai estar no ar. Só... Então, beleza, o servidor já está online aqui, tanto é que já tem o botãozinho aqui para parar a aplicação quando eu quiser. Então, basicamente, o servidor está no ar. Vou ver se eu der play aqui. O servidor também pode ser rodado remotamente, através de outros executáveis. Tem um outro ambiente aqui para rodar ele, seja em nuvem ou seja em outro lugar aí que você queira, para não ter que rodar exclusivamente na máquina local, né? E a parte mais importante aqui para a gente aqui vai estar nos testes aqui. Então, bom, tendo visto que a aplicação aqui já funciona, o que a gente faz depois? A gente vai construir os testes. Então, os testes unitários aqui, por exemplo, usando o Mockito que eu estava usando aqui, ele vai ser um teste de escrever código mesmo, é um teste um pouquinho mais chato de fazer. Então, você escreveria todo o código e você vai supor que você está fazendo tal coisa, você vai simular aquela coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um teste aqui que é o do médico, por exemplo, é onde eu tento cadastrar um médico. Então eu vou lá, forneço todos os dados do médico, por exemplo, como nome, e-mail, tudo mais, toda a lógica do aplicativo que já está construído, e depois eu vejo se o retorno está correto. Então, por exemplo, tentei cadastrar um médico. O retorno que eu tive foi o retorno de criado, porque lembre-se, a API REST vai funcionar com esses métodos aqui. Então, toda vez que eu mandar um comando para ela me retorna alguma coisa. Então, não sei se vocês já viram, mas por exemplo, não sei o que lá, eu vi um 404, 400, 200 e tudo mais, internet aí, são as respostas dos métodos HTTP. Então, basicamente, eu espero alguma resposta. Então, por exemplo, se eu recebi um 200, tá ok. Se eu criar alguma coisa, é para receber um 201. Tudo isso aí tem que ser programado, você tem que receber os retornos corretos para saber do que se trata. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de teste aqui, onde eu procurei tentar criar um médico, por exemplo, aqui, ó, eu espero que eu receba o quê? Um 201. Então, aqui estão os dados do médico, aqui eu tentei mandar uma requisição para o endereço barra médicos, por exemplo, uma requisição de post, que é para criar, né? E aí eu quero ter certeza que o meu retorno foi de 201, que esse created aqui representa o 201, status HTTP 201. Então, basicamente, quando eu rodar esse teste aqui, o que eu vou querer? Que eu tenha um retorno 201. Se tiver, tá filé. Meu teste está programado, rodei o teste aqui e está funcionando. Esse aqui vai ser um teste unitário. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar rodar o teste aqui, né? Essa aqui é a classe médico controller test, né? Tá. Vou tentar rodar ela aqui. E vou rodar aqui, ó. Teoricamente, é para funcionar tudo padrão. Por quê? Porque os dados aqui que eu preenchi estão corretos, mas vamos tentar depois dar uma alterada nisso aqui para vocês terem uma ideia de como é que é um dado errado e o teste dando errado, por exemplo. Ó, rodou tudo certinho, só me retornou ok. Teste passado.
Então, se eu vou, por exemplo, aqui, botar um e-mail aqui, e o e-mail não está no formato padrão, não está sendo validado corretamente, vamos supor se eu ranquei o arroba aqui, botei só isso aqui. Isso aqui, não, teoricamente, não é para ser um e-mail, né? Vamos tentar rodar o teste aqui novamente. Opa, aí ó, já conseguem ver que o teste dá erro, né? Tentou inicializar e tudo mais, tentou fazer os testes, só que ele encontrou um erro aqui, ó. Ele esperava o quê? Um status HTTP 201, mas ele recebeu o quê? Um 400. Bad request. Significa o quê? Que os valores aqui que eu passei não foram os valores corretos. Por exemplo, eu tentei passar um e-mail inválido. E é muito importante que isso aqui seja programado de forma correta, para você não tomar algumas falhas de segurança, como SQL Injection, por exemplo. Então, muito importante esses testes aqui para saber a segurança da sua aplicação. É claro, esses tipos de testes aqui de escrever código dão muito trabalho. Você tem que programar o cenário tintim por tintim. Por exemplo, aqui você tem que criar um banco virtual, por exemplo, para poder fazer isso aqui. Toda a parte de autenticação tem que ser feita também, dependendo do seu programa, enfim, é um pouco mais trabalhoso. Temos outra ferramenta aqui de teste também, que eu vou mostrar aqui, por exemplo, no outro texto de código aqui, por exemplo, vamos ver aqui, nessa classe aqui, por exemplo, no Magic Controller. Vamos supor aqui, vou parar até aqui de rodar, vamos supor aqui que eu usei essa ferramenta aqui, ó, que já está instalada na minha IDE, que é o SonarLint. Tanto é que eu citei lá em cima o SonarLint também, anteriormente, que a ferramenta é muito importante porque é uma ferramenta mais automática que consegue analisar o seu código e verificar alguns erros. Então, por exemplo, eu vou analisar essa classe aqui com o SonarLint, ó. Tá vendo? Botei aqui para analisar, ó. Ela já mostra alguns erros aqui, por exemplo, na medicalcontroller.java, ó. Dando erros aqui, por exemplo, de parâmetro no proveja o parameters type for this generic. Enfim, bota a descrição do erro aqui, nesse aqui não é o mais importante, mas basicamente você pode rodar isso aqui em qualquer programa seu, qualquer textinho de código aqui, e ele vai tentar falar de algum erro. Quer ver? Tem um aqui que eu tinha esperado para rodar aqui. Nessa classe aqui, agenda de consultas. Aqui tinha um erro mais interessante. Vou analisar aqui com o SonarLint. Por exemplo, aqui, ó, ele dá um erro bem interessante, ó. Ele fala que esse dado aqui deveria ser... eu deveria verificar se eu não vou receber um valor nulo, sabe? Porque, teoricamente, ele identifica que eu posso acabar recebendo algo nulo. Mas a lógica de cima já está evitando isso. Então, dependendo do caso aqui, onde você for usar o seu teste automatizado, ele pode dar algum erro, sabe? Pode não pegar 100%. Então, aqui eu deveria garantir que o valor aqui não vai ser nulo, por exemplo. Porque se ele tentar buscar algo nulo, o aplicativo crasha, né? Vai dar erro. Então, basicamente, essas são as ferramentas que eu botei aqui para teste unitário, para analisar o código bruto mesmo. E tem outras aqui mais interessantes aqui para teste integrado. Basicamente, aqui o que eu vou mostrar para vocês é o de caixa cinza. Então, outra ferramenta aqui da Sonar também, que é o Sonar Cloud, é basicamente criar uma conta aqui e você pode fazer o seguinte, integração com o GitHub, utilizando o GitHub Actions, você pode adicionar um novo repositório aqui, um novo projeto no Sonar Cloud. Aqui eu já, por exemplo, criei uma aula de PO aqui, por exemplo, então vou mostrar aqui para vocês o basiquinho. Criei uma conta aqui no Sonar Cloud, vem aqui adicionar projeto, você vai importar um projeto seu, né? Vou importar aqui, por exemplo, do GitHub. Escolho o projeto ali que eu tenho, tananã, e beleza. Depois de ter configurado o seu projeto, você basicamente vai poder fazer a análise do seu projeto automática completo, inclusive análises um pouco mais profundas do que a SonarLint faz ali. Então, esse tipo de análise aqui, às vezes, vai estar muito mais completa no Sonar Cloud, porque ele consegue analisar muito mais requisições e coisas do tipo. Eu vou abrir essa mesma API ali que a gente estava testando no Sonar Cloud, e vocês vão ver aqui, ó, também tem um controle de versão, que é muito importante, você pode, tipo, ver como é que o seu código está evoluindo com relação a bugs de uma versão para outra. Tá, vou abrir aqui a branch principal. Então, ó, desde a última versão aqui, teoricamente ele não identificou erro nenhum. Mas se você ver o código geral apresenta erro. Por quê? Porque isso aqui foi um padrão que eu botei. Não, disse que aqueles erros lá não são erros não relevantes. Então ele considera que não tem erros aqui na nossa nova versão, mas no geral você consegue acessar. Então, por exemplo, se eu for ver aquele erro de confiabilidade ali, que é um tipo de bug, ele já classifica como C aqui, ó. Por quê? Exatamente por causa daquele erro lá que ele identificou, mas que é um erro falso, que não vai chegar lá, né?
um erro de lógica ali com relação a nulos e que não acontece. Então, realmente, atenção aos erros e bem importante também, tipo, olhar porque, até mesmo para aprendizado, porque quando a ferramenta te mostra aqui, você pode identificar qual é o tipo de erro. Então, por exemplo, deixa eu ver outro erro aqui. Erro de segurança aqui. Por exemplo, esse aqui dá um erro de segurança com relação a cross-site REST forgery, que é um erro que com relação aos tokens, ao método de segurança que a gente está usando aqui de autenticação com tokens, né? Mas tipo, se você clicar aqui, ele mostra os riscos que você tem por estar usando esse tipo de segurança, falha, né? Como o cara pode ter acesso ao risco, como você pode tentar corrigir, enfim, é bem intuitivo, então muito interessante vocês trabalharem com isso aqui, com relação a ter código com muita gente, ou você mesmo poder ter um controle melhor do seu código ali, com mais segurança. Então, basicamente, esses vão ser os dois tipos de teste que a gente vai estar realizando, o teste unitário e o teste integrado. E aqui também temos alguns indicadores de testes. Então, basicamente, conforme a gente for evoluindo com nossos testes, é importante a gente fazer o quê? Ter um indicador. Para que ter esse indicador? Vou abrir aqui para vocês e mostrar um pouquinho. Para que ter esses indicadores aqui? Os indicadores são para você perceber, pô, esse aqui no caso que eu coloquei aqui foi o EDD, que é o teste de eficácia da detecção de defeitos. Então, basicamente, ele mede quantos defeitos você teve e se você está conseguindo corrigir eles. Então, basicamente, você pode ter noção, pô, fizemos uma atualização aqui em tal dia e depois daquele tal dia lá, o número de erros aumentou muito, mas a gente também conseguiu corrigir muito mais. Você pode ter sido uma mudança de arquitetura que facilitou a manutenção, por exemplo, facilitou a detecção de erros, enfim, é ótimo para você ter um controle e ter um retorno do que você está fazendo, se está bom ou está ruim. E tá, eu vou simular aqui umas requisições só para vocês verem, usando o Swagger aqui. Vou tentar recarregar ele aqui. Tá, é que o servidor tá desligado, né? Então não vai rodar. Vou rodar o servidor aqui novamente. Pô, esqueci de testar o... Ah não, testei o erro, né? Tá ok, já testei o erro aqui com valor errado, ok. Só testar agora as requisições para mostrar para vocês como é que funciona. Tá, o servidor já tá online. Vou recarregar aqui o Swagger. O Swagger é mais para documentação, mas ele pode ser muito útil para a gente simular essas requisições. Então, basicamente, a primeira coisa que eu vou ter que fazer nessa aplicação aqui em questão é você, por exemplo, realizar o login. Então você vai querer fazer o quê? Login. Vou só pegar os campos aqui, ó, já preenchidos nessa outra ferramenta aqui também que faz essas requisições pra gente, e vou dar uma editada. Então, por exemplo, vou mandar aqui a requisição para aquela minha aplicação e vou passar os seguintes parâmetros: login e a senha. Uma vez que eu tentar fazer o login e a senha, primeiro eu vou tentar fazer o login errado para vocês verem novamente. Tentei executar aqui, pô, 403, deu erro. Se eu passo os valores corretos, ó, padrão, 200. Me retornando esse token aqui, que é basicamente uma chave de acesso. E para toda coisa que eu quiser fazer na aplicação, eu tenho que passar essa chave de acesso. Então aqui eu vou usar a ferramenta aqui também para inserir essa chave de acesso em qualquer requisição que eu for fazer. Então já está validado. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, ter uma lista de médicos para ver todos os médicos que eu tenho, só mandar o comandinho aqui. Recortar essa parte aqui, porque não é importante aqui para o nosso código funcionar. E vou mandar a execução aqui. Usei o método get aqui, por exemplo, e ele me retornou todos os médicos. Então, basicamente é assim que vai funcionar. Isso aqui, a gente está simulando um botão lá da nossa aplicação, né? Para poder fazer esses testes aqui. Isso aqui seria a parte do teste integrado que a Júlia e o Felipe que vão fazer, né? Então, basicamente é isso, galerinha. Acho que mostrei bastante funcionalidade aqui, mais ou menos como é que essa parte de teste funciona, pelo menos teste integrado e teste unitário. E é isso. Valeu!